Então nós agradecemos a Deus e a Jesus, pedindo recurso para a gente poder dar prosseguimento no nosso curso de Espiritismo. É o curso teórico e prático de Espiritismo da Casa Espírita Jesus Cristo. Hoje é 8 de junho de 2025, aqui na sede, em Interlagos. E nós pedimos aos nossos irmãos, em nome de Deus e de Jesus, que possam nos envolver nos recursos e que os bons fluidos, a boa energia no nosso Mestre Jesus possa nos envolver. Agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados, e especialmente aos irmãos que nos inspiram e aos irmãos também que costumeiramente vêm às reuniões trazendo os seus discípulos, os instrutores. E nós pedimos a Deus Jesus que tenhamos aqui os recursos necessários e aqueles irmãos que têm autorização para entrar, para verificar o que está acontecendo, fazer suas anotações. Sabemos que eles vêm, participam, têm um lugar restrito, não podem atrapalhar o curso, mas que Deus Jesus ilumine para que eles usem o conhecimento aqui que nos foi dado para o bem. Cada um faz o que achar que deve, não é? Graças a Deus e graças a Jesus. Olha, nós vamos falar uns negócios aqui que são bem importantes. A gente diz assim, pena que não está vindo mais médios, mas é por causa do tempo também, né? Gente que mora mais longe. Mas como diz um amigo meu, como dizia, né? Um amigo meu, deve dizer ainda lá na colônia, vem quem é necessário, né? Estar aqui, né? Para saber dessas coisas e depois espalhar. Tem um assunto interessante para nós, que nós começamos no domingo passado, não sei se vocês se lembram, que é sobre as reuniões, tá certo? Uhum. E aí na apostila que começa aí da quarta aula, lá na página 23, ele está falando aqui sobre a segunda parte das reuniões. Vocês vão ver sobre o passe, né? Uhum. A localização dos aplicadores de passe. Vai dando um monte de informação. Isso aqui é o que a gente vê já na reunião que a gente pratica, mas tem uns assuntos aqui que importa para nós porque a gente comenta, mas é bom a gente ler. Vocês vão na página 25, as mediunidades novas, tá bom? Isso é importante porque está vindo muito médium novo ou com mediunidade nova. Todo mundo já localizou aí? Página 25, lá embaixo, mediunidades novas. Nota-se nas práticas do Espiritismo que inicialmente os dons mediúnicos compulsórios ou mediunidades perturbadas, enfermas, somente recebem espíritos infelizmente ruins, perversos, endurecidos e sofredores, certo? Uhum. Tá. Essas situações não podem ser generalizadas, tá bom? Acontece o seguinte, esse curso ele é muito antigo e ele traz informações bem básicas, bem importantes e profundas, mas nós já temos ideia aí de que muita coisa nova está acontecendo, porque nós praticamos essas reuniões com uma situação diferente. A gente precisa um dia fazer uma apostila nossa, mas como isso ainda não foi possível, porque é um curso muito profundo, é muito importante, esse que a gente está usando, é bom a gente dizer assim, não é toda mediunidade nova que recebe só espírito sofredor, desse sentido aqui, ruins, perversos, endurecidos, sofredores, tudo bem. Mas não é verdade que só vem ruins, perversos e endurecidos, né? Tem muito espírito que vem, que não é um espírito ruim, ele está mais em perturbação do que outra coisa. Porque trata-se do seguinte, a maioria da humanidade na Terra, ela não tem conhecimento sobre isso. Não é que ele não tem acesso, né? Eu não sei se vocês ouviram falar do último censo do IBGE, apenas menos de 1% da população brasileira se declara espírita.
né? E nisso aí você vai colocar 1% de espírita envolvendo todas as práticas espíritas, não é só o kardecismo. Então a gente não costuma declarar que é espírita. Nós ainda temos um probleminha aí de falar, eu sou espírita kardecista, né? Tem medo de preconceito. A gente sabe que tem muito mais gente do que isso. Se você pegar a população da cidade de São Paulo, da capital de São Paulo, e você verificar quanta gente vai lá na federação, no centro, você vai falar, não é possível que tenha só isso, de 1%. Olha a quantidade de gente que tem aqui. É um formigueiro aquele negócio. As salas de aula lá tem 120, 150, 100 alunos, né? Então a ideia é que, se você for procurar, dificilmente você não vai encontrar pelo menos uma casa espírita em um bairro em São Paulo, né? Tem bairro que não tem igreja e tem casa espírita. Então tem muito mais espírita do que a gente imagina ou do que se declara. Mas o fato é que os espíritas não têm só vergonha ou medo de preconceito. Eles não têm conhecimento, eles não querem se aprofundar. E esse é um mal que você vai ver em quase toda a casa espírita que você for. Acho que é o pior ainda, né? Eu não digo que é pior, mas eu digo assim, é claro, é melhor o cara estar numa casa espírita trabalhando, né, atendendo o espírito que, entre aspas, não sabe que desencarnou, do que não ir, né? Mas os espíritos que são tratados, que não sabem que desencarnaram, podem ser a maioria. Mas as pessoas não conhecem uma situação que funciona assim, mais ou menos. Ó. Se a gente fosse fazer Olha que circo bonito. Pelo amor de Deus. Vou tirar uma foto, porque vou te falar uma coisa. Tem um detalhe, olha, ele fechou certinho, não ficou folga. Não, você vê que o negócio não é fraco. Olha. Faz praticamente uma pizza. O sol não é tão Se perfeito você assim. pegar... Se você pegar essas questões de que tipo de espírito a gente trata, ou as pessoas tratam, a gente poderia dizer assim, ó. Que nem pizza. Olha, Tá meia bom. calabresa e meia mussarela. Você não pode falar com o cara sobre comida no meio do curso. Se a gente fosse fazer assim, ó, essa parte aqui estaria dedicada na reuniões, tá? Essa parte aqui, ó, seria o que as pessoas atendem nesse conjunto todo de espírito de alta complexidade. Tá bom? Se você somar isso, nós dividimos aqui em 8, né? Se você somar tudo isso aqui, do restante, é todo o resto. Tá bom? Isso é na prática, tá? Que a gente vê por aí. Então, quase tudo isso aqui é tratamento de espírito. Espíritos que não sabem que desencarnaram. Todo o restante. Bom, então nós temos mais ou menos, se a gente for pôr um número, vamos botar um número aqui para ficar melhor? Nós temos mais ou menos, vamos pôr um número baixo, 1 bilhão de espírito desencarnado que não está ainda nas colônias. Tá bom? Olha o tamanho do bagulho. Nós temos mais ou menos 7 bilhões e meio, né, de pessoas encarnadas. Nós temos ligado à Terra 3 vezes o número aproximado de desencarnado. Isso, é lógico, tem espírito que está bem. Mas a grande maioria está com problema. Se a gente pegar um número só para finalidade didática de 1 bilhão, e a gente fosse ver aqui mais ou menos, tudo chutando, os espíritos que estão por aí, em situação que não sabe que desencarnaram, ou seja, é um leque enorme, tá bom? Tudo isso aqui, ó. Não sabem que desencarnaram. Tá bom? E nesses aqui você vai ter gente que está doente, tá bom? Gente que está com raiva. E eles estão achando que estão tudo no hospital, esses aqui, ó. Estão no hospital doente, tô cobrando um cara aqui, tô vindo atrás dele cobrando. Tem gente que vem cobrar a gente, né, na mediunidade, ele está cobrando mesmo, pensando que aquela pessoa, por exemplo, o Júnior, está pensando que o Júnior está encarnado e ele está cobrando o Júnior. Ele não sabe que ele está desencarnado. Ele acha que ainda está naquela encarnação, em que
Supostamente o Júnior estava devendo para ele. E assim por diante. Ó. Gente doente, gente que... O que eu coloquei aqui? Raiva. Com raiva. Nossa Senhora, nem eu sei o que eu escrevi. Gente que está com raiva, gente que morreu em guerras, tá bom? Gente que morreu atropelado, Impacto, gente que né? morreu... Hã? Acidente de impacto, assim, né? Gente que morreu de acidente, gente que não sabe, porque Não deu tempo nem de... a morte das pessoas que não conhecem o Espiritismo, essa situação que a gente estuda, que mais sofre, menos assim, que não sabe que desencarnou, é aquelas mortes muito rápidas, que não deu tempo de preparação. Eles são pegos de súbito e tá lá, eu não sei o que aconteceu, eu estava dirigindo meu carro, estou com dor, mas eu não sei o que aconteceu, eu nem lembro o que aconteceu. Sim. Não chegou nem a ir para o hospital, morreu na hora ali. Bom, vamos dizer tudo isso aqui? Tá bom. Então, tudo isso aqui, para nós, vamos colocar aqui, mais ou menos, 900 milhões de pessoas. Desse 1 bilhão que a gente está chutando, tá? Só que esses 100 bilhões aqui, ó, vai causar um problema para nós, que aí a gente vai ter que diminuir aqui. Tá bom? Então, a gente imagina o cara grosseiro, né? Que nós vamos tratar 100 milhões de espíritos com alta complexidade, então nós vamos ter 900 milhões de espíritos que vão ser aqueles que não sabem que desencarnaram, só que não é verdade isso aqui. Nesse meio aqui, ó, que nós estamos cuidando de 100 milhões de alta complexidade, nós vamos ter que descrever essa alta complexidade. Tem os trabalhadores deles, né? Tá? Tem o seguinte, ó. Desses 100 milhões de alta complexidade são espíritos super inteligentes, tá bom? E ultra inteligentes. Como é que funciona esse negócio? Esses caras têm muito conhecimento, tá bom? Eles têm tanto conhecimento que eles atuam, quando estão encarnados, eles atuam para o mal. Eles são maus, eles são poderosos, eles atuam para o poder. Tá? Quando eles desencarnam, o que acontece com a pessoa quando desencarna? Continua a mesma coisa. Ela não muda. Ela vai continuar fazendo isso. E como ele é super inteligente, tanto que ele se tornou um imperador na Terra, quando estava encarnado, né? Um cara de guerra, um Hitler, um Mussolini e assim por diante. Quando ele desencarna, ele vai ter um monte de gente que ou segue ele, tá bom? Ou ele é seguido por aqueles que estavam com ele, ou ele, no mundo espiritual, vai escravizar, se ele não tiver exército suficiente. Conforme você vai cuidando desses caras que a gente vai pôr aqui, ó, como escravo, tá? Os escravos desses caras. Os escravos desses caras, eles vivem de uma forma, não é só pelo medo, tá? Eles vivem uma espécie de hipnose. Eles são controlados por um sistema de superinteligência e ultrainteligência, que a maioria das pessoas, quando ouve a gente falar isso, ela vai embora da casa espírita, quando a gente está tratando a mediunidade, porque ela acha aquilo uma fantasia. Mas se a gente for comparar todo espírita antigo, que já leu os livros de André Luiz, a maioria acha que é ficção. Então, para nós não faz muita diferença. Nas experiências de André Luiz, o que eles vão dizer de nós? Porque eles não conhecem nosso passado. Se eles conhecessem nosso passado, eles saberiam que talvez a gente tenha, como cabedal de conhecimento, muito maior cabedal do que o próprio André Luiz. Porque ninguém sabe quem é. Ninguém sabe aqui como foi a Cecília, a Lica, todo mundo no passado, em outras vidas, no Espiritismo. Certamente a gente já teve no Espiritismo. Mas essa história de não saber acaba pegando o espírita, né? Por exemplo, nós estamos aqui em 6 ao todo, né? Quem de vocês acredita, que em vidas anteriores vocês estavam mais ligados ao espiritismo do que hoje? Entenderam? Eu acho que Não sei acredito. dizer. Eu não sei dizer, mas eu acredito que também tivesse, sim. Senão não estaria aqui hoje. Eu acho que sim, porque faz parte de uma continuação, né? A maioria das pessoas que estão no espiritismo já estiveram no espiritismo e em conhecimento sobre essa situação do mundo espiritual com muito mais profundidade do que hoje. Você vai verificar quanto mais vai chegando a modernidade, as
tecnologias e tal, a gente deveria, por exemplo, Júnior? Não. A gente tem aí a tecnologia, por exemplo. Hoje a gente não precisa fazer algumas coisas. Vamos fazer uma coisa bem boba. Como advogado. Antigamente o advogado tinha que fazer a petição em máquina de escrever, tá certo? Ele começava a fazer a petição dele lá, placa, errava. O que ele tinha que fazer? Tudo de novo. Ou ele corrigia com a tinta, corrigia. tentava datilografar em cima, ou ele tinha que rasgar aquilo e começar de novo. Certo? Nossa, era terrível. Aí hoje você tem um computador. Além de você ter o corretor gráfico automático, que aparece lá sublinhado, você pode apagar aquela palavra na hora e corrigir você. Ou você pode fazer o texto todo, depois colocar tudo em negrito e falar, vamos corrigir com português. O que aconteceu com isso? Nós Deixamos de ler. ganhamos tempo. Tempo. Tá certo? Então pode prestar atenção que tudo que você faz hoje na vida, há 20 ou 30 anos atrás, era mais demorado para você fazer. No seu trabalho, na sua casa, tá certo? Muita gente não usou, mas quem tinha fogão a lenha era muito mais demorado você fazer uma comida do que hoje. Isso aí, não, você tinha que fazer Quem- fogão a lenha, não tinha máquina de lavar. não Quem tinha usa, nada. quem usa o fogão a gás hoje, Até o ferro, Né? né? Hã? Até o ferro de passar. então quem usa o fogão a gás hoje, não pode ter comparação com ele pegar uma bandejinha de comida lá no Pão de Açúcar congelado e botar no micro-ondas. Não. Você não precisa nem cozinhar mais. Muito bem, e o que nós fizemos com esse tempo que nós ganhamos? Nada. Nós arrumamos mais coisa para fazer com o tempo que nós ganhamos. Porque nós precisamos ganhar mais dinheiro. A realidade é essa. Nós precisamos ganhar mais dinheiro. Então, ao invés da gente arrumar mais tempo para viver melhor, viver mais com a família, né? Nos dedicarmos ao estudo do Espiritismo, o que a gente vai fazer? A gente vai gastar esse tempo que sobrou, mas a gente não vê mais. A gente não vê mais essa sobra do tempo. A gente vai gastar com outras tecnologias. Então é mais fácil o cara ficar olhando o WhatsApp com um monte de besteira, com um monte de notícia ruim sobre política. Eu acho isso um negócio incrível. É que eu não sou muito bom com isso, tá? Eu não sou daqui, eu acho isso muito incrível, muito doido, porque as pessoas torcem, elas transformam em Deus uma pessoa. Entende? Enquanto Deus e Jesus estão esperando a gente conhecê-los. Entendeu? Então, por exemplo, tem gente que vocês devem ter visto isso muito, né? Nas últimas eleições, as pessoas pararam de conversar entre família porque um torcia para a esquerda e outro para a direita. Os caras não conversam mais. Teve briga mesmo. Quer dizer, olha o que nós fizemos da nossa vida. Agora, a gente passando isso para o espírita, você fica mais abismado ainda. Fala, como que um espírita consegue gastar tanto tempo prestando atenção se o fulano está sendo injustiçado, ou se o ciclano foi injustiçado antes, ou se esse tem razão, e se aquele é ladrão, e esse agora é o ladrão, e os dois é ladrão. Gente do céu, o espírita não sabe a maior parte das coisas do espiritismo. Não, tudo bem, mas o cara é espírita, mas ele era católico, ele viveu muito tempo na igreja católica. Não tem problema, eu também vivi na igreja católica há muito tempo. Se você falar para ele, então vamos falar do catolicismo, né? Vamos pegar aí o evangelho que você mais gosta. Qual é o evangelho que você mais gosta dos 4 evangelhos que tem na Bíblia? Eu. Mateus. Você conhece? Já leu inteiro? Não. A gente não leu nem o evangelho que a gente mais gosta, né, da Bíblia quando éramos católicos. Porque a maioria de nós foi católico. Mais de 3/3 do nosso tempo de vida foi católico, agora que a gente é espírita. E esse tempo todo que a gente era católico, também não fizemos nada com isso. Nós continuamos nos dedicando a ganhar dinheiro, trabalhar mais, arrumar novo emprego. Quando muito, estudar um pouco melhor. Estudar um pouco mais para ganhar mais. Né? E quanto mais você quer ganhar, mais responsabilidade você arruma e mais você vai ocupar tempo ganhando dinheiro. Aí chega lá que vocês estão longe dessa idade, mas quando você chegar com 50, 60 anos, está tudo doente, estrupiado. E a vida passou. E os espíritas estão assim, ó. O que é isso que você está falando? Esse cara é louco, eu vou procurar outro lugar. Ele é doido. Tá? Esse negócio de super inteligente, ultra inteligente é loucura. Não, está no espiritismo lá. É que a gente está fazendo uma tradução. Lembra quando a gente falou sobre milagre?
Milagre, gente, é um acontecimento, tá bom? Que a gente não tem como explicar. É um fenômeno, tá? Que ocorre com as pessoas e quem está olhando não tem explicação para aquilo e ele chama de quê? De milagre. Mas não existe nada que não seja lei natural. Só que nós não conhecemos a lei natural. Então, quantas pessoas sabem de uma lei natural que nós sabemos, tá? Que os espíritos desencarnam e continuam sofrendo? Pouca gente. A maioria acha o seguinte: ou o cara foi para o céu ou foi para o inferno. Não, mas eles não foram para o céu nem para o inferno, não. Eles estão aqui, ó, em volta de nós. Não, isso é louco. Não é? Então, essa situação que a gente trata nas mediunidades e nas reuniões são leis naturais. Aliás, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, eu falo se eu não me engano porque eu não gosto de ficar afirmando quando eu não lembro o número da questão, né? Mas quando Kardec pergunta para o Espírito Verdade o que é o Espírito, ele fala uma força da natureza. O Espírito é uma força da natureza. Então, tudo que acontece no universo é lei natural. Mas tem lei natural que a gente desconhece. Como, por exemplo, pegar um amigo evangélico, por exemplo, como o Daniel, que vocês viram a foto dele lá, né? Que ele distribui os cobertores para nós. Tá. Se você for falar um negócio desse para ele, ele é um cara muito bom, ele vai ouvir. Mas ele fala: doutor, na nossa religião a gente não acredita em nada disso, aí não existe. Tá bom? Não existe. Tudo é dividido entre o bem e o mal. E se acontecer alguma coisa, é milagre. Eu sei que você chama de milagre. O que eu estou dizendo é que o que você chama de milagre não é que não aconteceu. Aconteceu. Mas milagre é um apelido que nós demos, até porque nós temos um vocabulário muito pobre. E a gente chama de milagre algumas coisas. Quando você pega uma situação dessa aqui, de espírito super inteligente e ultra inteligente, eles existem há milhões de anos. Milhões de anos. Imagine, como a gente falou, se não viesse espírito para cá com maior conhecimento. E todo mundo na Terra tivesse o mesmo nível de conhecimento. Exatamente. O mesmo nível. O que seria do planeta Terra? Nada. Não daria um passo adiante. Né? O conhecimento que nós temos é muito fraco. Se não vem gente para dar esse empurrão para nós, não acontece nada. Ou, uma outra ideia. Todo mundo aqui sabe dos espíritos, os exilados de capela. Pelo menos já ouviu falar. Né? É um livro lá de Edilon. Edgar Armon. É o do Edgar. Né? Eu ia falar Edilon, qualquer coisa. Do Edgar Armon, que conta a história de milhões de espíritos que vieram, se eu não me engano é Cocheiro, né? Constelação de Cocheiro, e de um lugar chamado Capela. Esses caras tinham problemas lá para resolver. Tá bom? Veja bem. As leis em planetas mais superiores ao nosso têm que ser mais rígidas, concorda? Tá certo? Nós temos leis aqui. Leis humanas. Tá bom? As leis humanas daqui são feitas de acordo com a nossa condição de entender a lei e seguir a lei. Conforme você vai ficando mais inteligente, as leis vão ficando mais complexas. Para o cara da Terra. Mas para o cara de um mundo angelical não é mais complexo. Porque ele começa a entender o universo. O cara que vem de um mundo angelical, ele entende muita coisa e ele está muito mais perto de Jesus, em termos de proximidade pelo conhecimento, do que nós, de inteligência. Então você vai ter que colocar assim, o que é um espírito super inteligente? Vocês acham que Jesus tinha, quando ele estava aqui, a mesma inteligência nossa? Não. Não, né? Era um cara super inteligente. Mas você acha que ele era um cara super inteligente ou ultra inteligente? Ele tinha uma inteligência tão grande, que a gente não tem nome para ela. Em conhecimento e inteligência, um espírito como Jesus só está abaixo de Deus. Tem outros zilhões, né? Um número infinito de espírito co-criador igual a Jesus. Mas se você pegar um espírito perfeito, um espírito puro que nem Jesus, não tem nem comparação. Né? Não tem como você comparar uma inteligência da Terra com Jesus. Ele só está abaixo de Deus. Imagine você ter conhecimento do universo somente abaixo de Deus. Nossa. É um negócio que não dá para você... o nosso corpo de carne,
impede a gente conceber isso, sabe o que é conceber? Você fala, Entender. eu não posso aceitar um negócio desse, eu não consigo entender, Não cabe na então eu não cabeça. aceito. Hã? Não cabe na cabeça. Não cabe É. na cabeça. Não tem, o cara não tem concepção disso, é muito complexo para ele. Porque o corpo de carne infelizmente, é uma coisa muito atrasada. O nosso corpo de carne, do jeito que a gente tem aqui na Terra, ele obstrui 90% da sua capacidade de espírito. E ele só vai quebrando isso aí um pouquinho, até uns 30, vamos dizer assim, se você se esforçar muito. Se você se esforçar muito, se você estudar muito e trabalhar muito com esse conhecimento na caridade, você vai abrindo um bagulho aqui que eu já falei para vocês, que tem aqui no espírito. Como é o nome? Arquivo mnemônico. Arquivo mnemônico. Aqui atrás de todos nós, Então, em cima do cerebelo. bom, não sei, é aqui atrás, tá? Aqui atrás você tem um arquivo mnemônico que guarda todo o conhecimento e experiência que você teve. E ele pode ser acessado. Subconsciente. Ele pode ser acessado, por você inclusive. Mas você precisa se esforçar. E a gente não tem tempo para isso. A gente fez um monte de coisa, a gente está chegando a Marte, né? Por exemplo, eu falei outro dia para dentista, tem um negócio incrível, a gente está chegando em Marte, mano, e ainda tem que tomar injeção. Pois é. Não tem um jeito de tomar isso na gota, não. Põe uma mascarinha com gás ali, eu adormeço, você mexe na minha boca toda, eu saio daqui todo 0 km, cheio de dente de ouro. Ela morreu de rir. Eu falei, mas é verdade, mas como é que pode? Meu, a gente usa buticão, cara. Você quer um negócio mais medieval do que buticão? O que é Boticão? Aquele que arranca força. Buticão é aquele alicate assim que você arranca o dente. Ah, sim. A gente ainda tem lugar no mundo. Lugar no mundo. Tem lugar no mundo que faz coisa pior. Mas a gente ainda tem lugar no mundo que o bebê é retirado a forceps. Cara, tem coisa mais medieval do que isso? Mulheres aí que... Desculpa, né, gente? Olha o atraso desse planeta, para nós termos a comparação. Tem mulheres que são castradas. A maioria dos países da região da África. É um negócio muito doido, né, gente? O que é isso? Nós estamos nas cavernas. Então, quando você pega um pessoal mais civilizado, por exemplo, tem um monte de gente que sai daqui e vai para a Europa. Ele não sabe por quê, mas ele adora aquele lugar. Né? Tudo bem, tá tudo certo. Né? Mas pensa bem. Vamos apagar a pizza aqui? Pode apagar a pizza? Então, vamos apagar a pizza. Ô, Júnior, tem um pano em cima do piano ali. Você pega para mim, por favor. Tem gente que quer ir para a Europa e gosta da Europa e tá tudo certo, né? Eu amo aquele lugar, eu amo isso, eu amo aquilo. Tá tudo beleza. Mas vamos pensar assim, ó. Vamos pensar aqui. Como esse círculo meu ficou quase... Perfeita? Perfeito. Vamos usar esse ciclo. Semi-perfeita? Vamos usar, aproveitar que ele ficou um pouquinho ovalado. Olha só. Quando o espírito tem muitas conquistas, ele está aqui na Terra encarnado, tá? Ele reencarnou aqui milhares de vezes já. Cada vez que ele veio, ele deu uma explosão de conquista de virtude, certo? Vai chegar um dia que ele vai desencarnar e os caras vão falar o que para ele? Cara, você arrebentou a boca do balão nessas 100 últimas encarnações na Terra, você desenvolveu muito, né? O que ele merece? Aí é merecimento, tá? O que ele merece? E para um planeta melhor. Né? E para um planeta melhor, né? Regeneração. E para o mundo Melhor. melhor. Mundo superior. Tem uma evolução, né? Né? Então você vai subindo, Júnior? Tá acordado? Tô. Tá com sono, né? Tô meio balão mesmo. Então você levanta, vai no banheiro, lava o rosto, penteia o cabelo. Ó. Então pensa bem. A gente sabe que o espírito vai melhorando e ele vai merecendo outros mundos, não é isso? Até porque nós falamos agora há pouco que vieram espíritos lá de cocheiro. Tá certo? Um monte deles com problema e outro monte deles para ajudar esses com problema. Mas de qualquer maneira ele chegou lá. Se ele chegou lá, ele tinha mérito. Conhecimento, inteligência, moralidade. Só que ele chegou, vamos dizer assim, ele saiu de um mundo, que eu não sei te dizer qual é, e chegou lá em cocheiro ou em capela. Tem uns que passaram, sabe quando a gente passava na escola, quase Raspando. por baixo da porta? Tinha que fazer 2 exames, todo mundo fez as provas, tá todo mundo de férias, você tá lá, na recuperação. Então vamos fazer a primeira prova, faz a primeira prova.
Ó, ainda não foi legal não, você vai ter uma chance de a segunda prova. Mas nós vamos consultar o conselho de classe depois. Sabe aquele cara que fez as 2 provas, os 2 exames, depois de todo mundo estar em férias, está todo mundo na Disney, e você está na sala de aula, você e uma professora, vocês 2 só. Não deu certo, nós vamos ter que mandar você para o conselho de classe. Para ver se o conselho acha melhor passar você. Nossa. Você não passou por nota, você vai passar por conselho de classe. Se os conselheiros falarem que você merece, para você não perder o ano, você vai. Sabe aquele cara? Então ele chegou lá em Capela, esse do conselho de classe. Quer dizer, ele chegou raspando em tudo, tá certo? Enroscado. E ele ficou com uma parte lá para trás que não tá boa ainda. Só que lá a lei é complexa para todo mundo, se você chegou lá. Não é porque você passou no conselho de classe que vão pegar leve com você. E ele não se adapta. Tá bom? Milhões são assim. Não se adaptou, você vai voltar um pouco, vai lá para a terra, tá bom? Vai dar uma melhorada em algumas virtudes que você não desenvolveu direito, e os caras se revoltam. Alguns deles se revoltam e fica perdido por aí, tá? Que nem o seriado lá da década de 60, 70, perdido no espaço. Nós já atendemos um monte aqui, tá bom? Mas eles nunca vieram sozinhos, eles sempre vieram com ajuda. Uma parte do grupo veio para ajudar encarnado, outra parte do grupo veio para ajudar desencarnado na colônia. Só para ajudar esse cara, que é a história da ovelha desgarrada. Mas enfim, o cara chegou lá, não chegou? Sim. Tá bom. Se ele chegou lá em Capela, é um lugar melhor do que a Terra? Pergunta simples. Sim. Não é? Sim. Então, por que ele foi para lá? Merecimento. Por merecimento. Beleza. Então aqui nós temos a Terra. Beleza? Vamos chutar aqui. Beleza? O que tem nas extremidades da Terra? As crostas, né? Polos. Polos, né? Vamos pôr assim, ó. Polo Norte, Polo Sul. O que tem lá? Como é Polo Norte e Polo Sul? Júnior. Frio. Vai, Júnior, participa que você acorda. O que tem no Polo Norte e Polo Sul? As calotas polares. E o que significa isso? Que é um lugar frio. Muito frio. Muito frio? É um lugar muito frio. É um lugar Habitável? fácil de viver? Não. Não. Beleza. E o que nós temos mais ou menos passando no meio da Terra? Equador. E o que significa isso? Calor. Calor. Tá certo? Aonde que nós estamos no Brasil? Perto de qual trópico? Capricórnio. É bom aqui? É. Em temperatura? Tropical. Então nós vamos chutar e vamos pôr aqui. Tá bom? Brasil. Beleza? Sim. E vamos pôr aqui perto do oceano. Olha que coisa. Além de ser calor, com oceano. Fala aí. É lindo, né? Tem gente que não gosta de praia, mas vamos dizer. Você prefere uma praia no Brasil ou você prefere Polo Norte? Brasil. Brasil. Não, fala aí. Brasil. No Polo Norte, como que você vive lá? Não. Qual que é o tipo de terra que tem lá no meio do gelo, no gelão? Nada. Iglu, gente. Isso. Meu cara mora numa casa de gelo. Sim. O que vocês acham isso se você comparar isso aqui e isso aqui Não tem como. com um mundo melhor? Não. Merecimento. É. Então você vai morar num lugar frio, tá bom? Que pouca gente consegue morar. Eu odeio. Mas por que o cara nasce num lugar desse? Né? Deve ter algum Ele motivo. tem que ter ascensão, ele tem que ter sofrer. melhorado. Então, deve ter algum motivo, né? Sim. Não é só porque o cara vai ser cientista, vai descobrir um monte de coisa boa no meio do gelo. Não. Pô, não era para ter ninguém aqui, mas o cara nasceu lá. Então é resgate, né? Podia só ser gente que veio daqui, ó, e vamos explorar o Polo Norte. Beleza, mas e o cara que veio um monte de gente daqui para lá? Mas e o cara que nasceu lá, coitado? O espírito que Deus e Jesus colocaram para nascer no Polo Norte. Não é qualquer coisa isso, se você pensar bem. Pode ser um espírito super inteligente que vai morar num lugar inóspito, beleza? Para ele desenvolver um monte de coisa. Um monte de virtude. Sim. Espiar, pô, essa vida aqui é muito difícil. Cara, eu moro numa casa de gelo. Meu cobertor é uma forminha de gelo da geladeira, não é possível. O que o cara usa de pele de animal? Ele tem que matar bicho. Entendeu? Vai sobreviver. Ele vive lutando para matar
sei lá, leão marinho tem lá também, leão marinho, uma foca, sei lá o quê, bicho que tem gordura, Urso polar, né? comer uma comida doida, se escondendo de urso polar para não morrer rasgado no meio, não é verdade? Ele se esconde no iglu para dormir, para não congelar, porque lá fora o vento Lá fora é pior. Pior. Então você imagina o seguinte, como que é a sua vida aqui no Brasil? Leão marinho, né? Eles comem. Maravilhoso. Não. Ó, compara a vida sua com um cara que mora no iglu. Então, Agora você pega, e eu acho legal, não tem problema. Agora você pega a gente que mora aqui, ó, e escolhe ir trabalhar num lugar que é 15 graus negativo, na Europa, Canadá, tem. né? Você fica pensando, mas por que a pessoa faz isso, meu Deus do céu? Né? Pra mim. Se você mora no Brasil, primeira coisa, a gente tem que considerar assim, como espíritas, né? Oi, Brasil, olha que coisa mais linda. Brasil, ele parece um coração, né? E para quem não estudou ainda ou vai pegar isso, tem um livro sobre isso, tá bom? Tem um livro que fala sobre o Brasil ter sido escolhido por Jesus, muito tempo antes do Brasil ser descoberto. Qual é o nome desse livro? Brasil, Brasil, coração coração do da mundo, pátria pátria do do Evangelho. Evangelho. Escrito por quem? Humberto de Campos. Humberto de Campos. Escreveu. Como é que é? É, Não. Humberto de Campos. Escreveu ou foi ele ditou? Ele ditou, psicografado por Chico Xavier. Ah, então tá. Chico Xavier escreveu um livro. Chico Xavier é o autor mais famoso brasileiro, Humberto de Campos. tá? Depois Humberto de Campos, depois algumas obras depois, só curiosidade. O Chico teve que o Humberto de Campos começou a se identificar como irmão X, tá? Porque Chico foi processado por direitos autorais. Não sei se vocês sabem. Nossa. É. Chico Xavier foi processado pela família de Humberto de Campos por direitos autorais. Porque eles queriam os direitos autorais do livro que tinha... Hã? Desse. Não é esse livro, não. Parnaso de Além Túmulo. Eu acho que foi... Primeiro livro. eu acho que o primeiro livro dele vendeu milhões, né? Claro. E a família de Humberto de Campos queria os direitos autorais. Mas se foi Humberto de Campos que ditou isso aí, nós somos a família dele. Processaram o Chico Xavier. Nossa, que jeito. Aí o Humberto de Campos, que inclusive aparece em um filme muito moderno aí, mais novo, que vocês devem ter todos assistido, porque aqui todo mundo assiste os filmes importantes sobre os espíritas importantes brasileiros, né? Humberto de Campos aparece em que filme mais recente? Não sei. Mais recente. Humberto de Campos. Esse do Chico Xavier? Divaldo. Do Divaldo. Divaldo, é verdade. O Divaldo aceita fazer uma palestra. É, Antes de ter qualquer conhecimento e nem ler o livro dos Espíritos que a senhorinha deu para ele, que ela não sabia ler e tinha mais conhecimento que ele. Aí ele vai fazer a palestra e ele começa a gaguejar. Aí o Humberto de Campos aparece do lado dele. Levante-se, eu vou te ajudar. Por eles, não por você. Para não fazer as pessoas que estavam na assistência, né, que vieram assistir, desperdiçar o tempo. Porque por ele mesmo, pelo orgulho que ele usou, né? Você vê? Presta atenção. Divaldo Pereira Franco passou por isso, hein? Não esquece. Você pegar Divaldo Pereira Franco, que para nós é um ícone, né? Que acabou de ir embora, voltar para casa. Você vai pegar Chico Xavier também com um monte de falha de Chico Xavier. Uma das mais graves, contam que ele estava indo para o trabalho, o emprego dele, e uma mulher chamou por ele numa casa que ele passou, e ele fez de conta que não escutou. Estava atrasado. O Emmanuel falou assim: o que você está fazendo? Estou indo trabalhar. Você não escutou a mulher te chamar, não? Sim, mas eu vou chegar atrasado no trabalho. Vai lá falar com ela. Você não sabe o que é. Nossa. O trabalho material pode aguardar. E aí a gente volta de novo para o trabalho material. Né? Chico Xavier, gente. Levou pro chão de orelha. Se o Chico Xavier tomou uma chamada dessa, imagine como que a gente faz. E aí nós tratamos de... Mas no filme, quando na mesa lá da reunião, quando viram para ele e falaram para ele sobre possíveis palestras e tal para o Divaldo, o obsessor dele estava lá, ele falou, aceita. E aceitou. Então ele tem orgulho, mas ele também tem esse obsessor que falou, aceita. Ele ouviu o obsessor e ele aceitou a palestra. Então tem duas coisas também, né? Não, é a mesma coisa.
É uma Ele se coisa. deixou levar pelo orgulho. Em vez dele ouvir o mentor, ele ouviu o trevoso. Era orgulho. Ele queria ser famoso, ele queria participar, ele queria ser conclamado. Reconhecido. Reconhecido, exatamente. Por isso que ele ouviu o trevoso. Ó, como a gente tem pouco tempo, vamos falar sobre isso um pouquinho? Ó, Agora entendi. É. O orgulho levou ele para um lugar ruim, né? isso, vamos falar um pouquinho disso aqui, olha só. Agora entendi. Espírito superinteligente, não vamos sair do tema não, ó. Espírito superinteligente e hiperinteligente. Ultra inteligente, eu tinha falado. Ó, esse cara aqui, ó, é encarnado, tá bom? Não tá aparecendo nada. E esse aqui, ó, é desencarnado, beleza? Tá. Esse cara aqui é o mentor desse aqui, tá bom? Esse mentor veio amando, autorizado para cuidar desse encarnado. Tá certo? Beleza? Então ele foi nomeado. Como a gente não sabe quem foi o cara que cuidou disso, a gente vai pôr Jesus como o cara que autoriza tudo, beleza? Então esse cara aqui foi o espírito nomeado por Jesus para cuidar desse aqui. Tá certo? Certo. Esse cara aqui é o Hélio. E tem um mentor que, via de regra, seria pelo menos um tanto melhor do que eu. Tá. Pelo menos na condição que eu estou encarnado e ele desencarnado. Mas de espírito para espírito, ele vai me conduzir. Ele tem que saber um pouco mais do que eu. Ou pelo menos não ter travas, desencarnado que está, para me conduzir, encarnado que estou, com as travas da carne. Tá bom? Beleza. Só que é o seguinte, o Hélio, deixa eu ver uma coisa, quer ser um escritor famoso. Eu sou escritor, sou advogado, mas vamos escolher escritor, que está no Espiritismo, e isso nos envolve, em alguma maneira, para a gente fazer uma comparação com o que aconteceu com o Divaldo, que queria ser reconhecido no Espiritismo, tá certo? Só que eu quero ser um escritor famoso. Esse cara aqui não está interessado em eu ser famoso. Está interessado em que eu escreva coisas boas, coisas edificantes, que ajudem a humanidade. Se não for agora, um dia descobrem o livro que eu escrevi e vão ficar melhor do que estão hoje. Está lá no Livro dos Espíritos. Você vai escrever o Espiritismo, vai escrever o Livro dos Espíritos e provavelmente você não vai ver o reconhecimento disso agora. Esse livro não vai ser reconhecido agora. Provavelmente muito mais em outra encarnação você vai saber disso. Na sua própria encarnação você não vai saber o quanto o Espiritismo melhorou ou foi fundado e o sucesso que fez o Livro dos Espíritos, nem o resto da codificação. Provavelmente você vai ver isso na outra encarnação. Tá certo? Então esse cara não está interessado em você ser famoso. Tá? A igreja cuidou da terra para a igreja ser uma entidade reconhecida como grande na terra. Não é essa a ideia. Quem tem que ser grande na terra é Deus Jesus, não é a igreja. Quem tem que ser grande na terra não é o escritor, é o Livro dos Espíritos, é o Espiritismo. Deus e Jesus no Espiritismo. Né? Só que como eu tenho essa pegada, vem um espírito aqui, ó, e aí ele não vai estar muito bom, ele está meio torto, mas acontece Que ele vai te ajudar. que ele pensa Igual você. muito igual eu. Não é? Aí ele me envolve e começa a me envolver nos pensamentos dele e vai atingir aqui, porque ele não é bobo, ele é super inteligente, ele vai me atingir aqui, eu vou desenhar aqui horroroso, tá, gente? Um ovo. Um cérebro. Olha, Sério. o meu círculo, Tá bom. comparado com o meu círculo, isso aqui tá ridículo, mas isso aqui é o cérebro, tá? Isso de lado. E ele no centro, nós temos o cérebro de carne. E no espírito tem um negócio chamado centro cerebral. Tá bom? Nós temos o centro cerebral, é a cópia do seu cérebro. Existe no seu perispírito.
Por isso que vocês vão ouvir muito dizer que o espírito botou um chip na cabeça do fulano. Ele bota mesmo um negócio de programa no centro cerebral do seu perispírito que vai influenciar o seu pensamento. E ele é super inteligente, tá bom? Ele sabe aonde ele vai. Primeira coisa que ele vai fazer para ferrar o máximo possível com a casa espírita, ferrar com o Hélio, ferrar com o livro, ferrar com o espiritismo. Ele vai acessar o arquivo mnemônico do Hélio. Ele vai descobrir ali o passado, quando eu era orgulhoso, quando eu queria ser o tal, o bacana, o bom, né? E vai acessar aquilo ali. Eu queria ser o Papa, né? Queria ser o maior escritor espírita do mundo, queria virar o Papa espírita. Estou inventando isso, tá? Porque na verdade chamaram o Kardec de Papa e ele falou, como é Papa? Você está doido? Você não é o cara que mais conhece do espiritismo? Então no espiritismo você é igual ao Papa, no catolicismo. Fez uma comparação só que ele não gostou. Tá lá em Memórias Póstumas, tá? De Allan Kardec. Esse cara vai atuar aqui e o Hélio vai começar a trabalhar para ser o melhor, vai usar o orgulho para ser o melhor e tal, aquela coisa toda, e até isso vai se desenvolver negativamente, mas vai ser uma subida assim, ó. E ele vai acabar uma hora escrevendo para ganhar dinheiro. E esse cara sabe que tipo de livro ele tem que escrever para as pessoas quererem comprar o livro dele e ele também ficar rico. Acabou o negócio, né? Vai usar o meu orgulho, vai me encher de dinheiro, eu não vou querer doar esse dinheiro para ninguém. Então acabou de ferrar tudo. Com ego super. A encarnação desse cara aqui, ó, foi comprometida. Tá bom? Foi o que aconteceu com a Zíbia, não foi? Uma certa época. Em certa época a Zíbia largou o negócio e... Eu não sei se vocês sabem, mas nós cuidamos de um monte de gente famosa aqui, viu? Porque essas pessoas famosas, ninguém lembra deles, acha que está todo mundo bonito na foto. Em resumo, ninguém quer saber desses caras. Quer trabalhar que nem a gente fez no começo aqui? Olha, vamos cuidar de espírito que não sabe que desencarnou, tá muito bom, entendeu? A gente vem aqui 2 horas por semana, vai para casa, fizemos a nossa parte, tá tudo... Não é assim não. Muito pouco. Né? Nós temos que melhorar, nós vimos aqui para melhorar, nós não vimos aqui para cuidar só da mesma coisa. E a Zíbia estava em sofrimento. E nós cuidamos dela aqui. Não sabia. Coitada, ela estava sofrendo muito. Durante muito tempo ela trabalhou que nem o Chico. De repente ela parou, começou a ganhar dinheiro com os livros dela, não vou doar mais nada. Ela enriqueceu e inclusive abriu uma editora, né? Ela tinha uma editora, de tanto dinheiro que ela ganhou. Bom, mas enfim, esse camarada aqui vai assumir e vai virar mentor. Mas como vai virar mentor? Mentor é o seguinte, eu até converso muito sobre isso. Mentor é o cara que vai guiar você, que vai te orientar, certo? Mas não necessariamente para o bem. Então tem que parar com essa história de que mentor é um ser iluminado. A gente se refere aos mentores da reunião por serem iluminados. Mas a palavra, no jargão, na origem da palavra, mentor não significa uma pessoa boa. Lembra do exemplo que eu dei? O assalto do Banco Central. Lá no, sei lá, no Banco Ceará, sei lá. Os caras não alugaram uma casa e cavaram um túnel até o Banco Central. Então, tem um monte de gente lá cavando, dirigindo carro, tirando terra, sabe? E teve um cara que planejou. Sim. Ele era o mentor intelectual do crime. Que nem aparecia. O cara estava, acho que aqui em São Paulo. Então o mentor foi substituído aqui, ó. O Hélio constituiu um mentor. E o mentor nomeado dele fez o quê? Se afastou. Dá um passo atrás, porque ele não pode mexer no seu livre-arbítrio. Olha só. É assim que funciona, tá? Toma cuidado quando você achar que você está com o pensamento, acho que é isso mesmo. Vou fazer uma fofoca agora. E o meu mentor está dizendo que fala mesmo. Fala que é para todo mundo descobrir que o Hélio é uma farsa. Mentor não fala mal de ninguém, gente. Nem para proteger o seu tutelado. Meu mentor falou que o Hélio não presta. Não é mentor de Jesus. Mentor iluminado não fala mal dos outros, nem para que você tome conhecimento de que eu não presto. Ele fala, não é assim. Não faz nada contra, não. Fica na sua, vai cuidar. Cuida da sua vida. Para de ficar pensando mal dos outros e assim por diante. Nessa pegada, tá? Então,
quando o encarnado começa a fazer fofoca, que nem essa explosão que está aí agora é moda, né? Fazer fake news, que chama, né? Sim. A pessoa usa a internet para falar mal, inventar mentira de um lado e de outro, viu? Porque eu não tenho um lado não, tá? De um lado e para o outro. E tem sempre alguém que vai acreditar nisso, porque não gosta do outro. Ele não vai pesquisar. Eu recebia, até pouco tempo atrás, um monte de palhaçada dessa aí. Inclusive de espírita. Ô Hélio, falaram não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você pesquisou? Antes de você, tinha uma época que botava muita besteira no grupo. Eu ia lá no particular e falava, não tem nada demais, tá? Mas o grupo não foi feito para isso. E outra coisa, você pesquisou essa informação antes de divulgar? Porque é automático, a gente recebe negócio e pum, passa para todo mundo. Aquilo ali vira uma verdade. Você sabe como que trabalhou, como que funcionava o nazismo? O nazismo tinha um ministro, que era um dos que ganhava mais dinheiro com Hitler, que era para propagar mentira. De tanta mentira, para o povo virava verdade. Por isso que o povo alemão apoiava Hitler de tal forma que eles odiavam o resto do mundo. Você imagina um povo inteiro odiar as pessoas? De tanto que as pessoas falavam mal dos outros povos. Então nós vamos tomar a França. Por quê? Porque os franceses, tipo assim, colaboraram para que na Primeira Guerra a Alemanha perdesse a guerra. Eles são os culpados de tudo. Né? E os caras falavam isso com tanta ênfase o dia inteiro, porque eles dominavam toda a mídia. Não tinha mídia livre, muito pelo contrário, nem de esquerda, nem de contra eles. Condiciona, né? E aí você é uma lavagem cerebral, é uma doutrinação. É uma lavagem cerebral. Por isso que o povo inteiro apoiou o cara. Então, se não fosse o povo inteiro, ele não chegaria nem a metade do que ele fez. Então, a gente tem na reunião mediúnica que tomar cuidado, porque isso aqui é o princípio do que nós falamos de tratamento, do grupo que nós estamos criando, para desobsessão. Tem muita gente que está com o cara grudado atrás, é obsessor, tem situação de vida e morte com a pessoa, está conduzindo ela, está grudado no centro coronário, está grudado no centro cardíaco. No gástrico também. E no gástrico. E ela não percebe. Por quê? Porque a pessoa tem uma... Como é que eu vou dizer? É simbiose, tá? O espírito é tão parecido com o encarnado, que quando você vai verificar o encarnado, você não vê o perispírito desse obsessor. É parecido. Você acha que é o perispírito do encarnado. De tanta paridade que ele tem. E como que a gente descobre isso? Através de mediunidade e pedindo ajuda para os mentores. A própria pessoa dificilmente descobre, viu? Ela tem que estar em reunião com conhecimento e moralidade. Por isso que grupo de desobsessão são raros. O que a gente faz não é desobsessão, é tratamento espiritual. Por isso que a gente faz o curso, a gente fala, quando essas coisas acontecem na reunião, muita gente fala assim, pô, mas você fala muito sobre determinada coisa, em vez de tratar outros espíritos, você fica falando. É isso aí. Não adianta você tratar um monte de espírito e a pessoa não saber o que está fazendo. Né? Mas por que você está fazendo isso? Tem que explicar por que eu estou fazendo isso. Tem hora, por exemplo, que a gente fala assim para o Júnior, dá um tempo. Né? Tem um monte de espírito para tratar, mas dá um tempo aí que agora nós vamos tratar de um e todo mundo tem que prestar atenção e ajudar. Porque aquilo é importante para todo mundo. Né? Fala, pô, mas você para tudo para tratar de um espírito? Por que não deixa eu tratar de outro lá na ponta? Porque isso aqui que nós estamos fazendo é mais importante do que tratar daquele um. Porque esse aqui, trevoso, que nós estamos tratando, tem milhões de escravos que vão ser libertados. E vai libertar a casa espírita, vai libertar o espiritismo, vai afrouxar, vai acabar com o umbral, vai melhorar, né? O umbral vai acabando conforme você vai tratando deles, né? Então tem coisa que você tem que dar um tempo aí, vamos tratar disso aqui. Eu já fiz reunião que nós nos reunimos para tratar um espírito. Tratamos um espírito. Eu fiquei 40 minutos falando com o espírito. Acabou aquilo ali, acabou. Eu estava acabado também, né? Mas o objetivo daquela reunião era esse espírito. Tratamos dele, beleza, gente? Agora nós vamos encerrar a reunião, tá bom? Não se preocupem, porque estava tudo programado para nós atendermos esse cara. Olha o tamanho da importância do cara, hein? É tipo assim, um espírito que estava
sei lá, influenciando a religião inteira no planeta, acabando com um monte de casa espírita, fechando casa espírita, e que em outras situações, se ele tivesse vindo para a Terra, né, na última encarnação, e pegasse firme com Deus Jesus, o espiritismo estaria 500 anos na frente, mais ou menos isso, tá? O Então, tamanho ele do queria cara. retardar tudo, acabar. O tamanho do cara, né? O tamanho dele, da importância dele no mundo espiritual e para Jesus. Então, quando você resgata um espírito desse, que liberta milhões de espíritos que são escravos dele, é isso que eu falo para vocês. Não adianta você pegar uma casa espírita, reuniões espíritas, que tem 20 médios na mesa, tem 10 doutrinadores que vão circulando na mesa assim, blá, 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 pula para cá, pula para lá, pula para cá, pula para lá. Resolveu a vida de um monte de gente. Mas e aquele cara que escraviza 2 milhões de espíritos de uma É vez? o chefe de falange, né? E o chefe de falange. Entendeu? Mais ou menos. 2 milhões de espíritos presos O nele. chefe. Nossa. Entendeu? E se você cuidar só dos espíritos que ele cuida, ele vai continuar Trabalhando. com 990 Eu e não 1000. sabia que existia isso. Tem um monte. E isso aqui é importantíssimo. Você tem que saber com quem você anda. Essa história de dize-me com quem andas, que te direi quem és, é espiritual, não é da matéria. Você tem que saber com quem você está andando. Seu pensamento está algo negativo? Eu não sei. Eu estou envolvido por algum espírito, eu não sei se estou ou não. Então pensa assim, ó, isso que você está pensando de uma pessoa, ou de um grupo, ou que você está achando interessante, Jesus concordaria com isso? É simples pra caramba. Jesus concordaria de desejar a morte de uma pessoa só porque é de outro partido? Né? Cara, eu falei para vocês, né? Um amigo falou isso lá na padaria. O cara vai, ele passa na padaria todo dia para pegar pãozinho para levar para uma casa espírita aqui do lado aqui, ó. Aí estamos sentados lá, porque ele para tomar café também, né? Estamos sentados lá e blá 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 blá. Aí não sei o que, deu um pane no avião que o Lula tava. O avião saiu de não sei onde e teve que ir para um outro aeroporto. Aí ele falou assim, pô, nem para o avião cair, matar esse cara. Eu falei, como é que é? Você está levando pão para onde? Todo dia você vem aqui, você está levando pão para onde? Para uma casa espírita? Ô cara, pelo amor de Deus, você é meu amigo, não faz mais isso não. Se for para fazer isso, você me avisa, que eu vou sentar em outro lugar. Ele ficou uns 3 meses sem falar comigo. Mas nunca mais falou uma besteira dessa. Isso não é cristão, gente. Jesus não pensa nada disso, por pior que seja o inimigo. Até porque se fosse assim, a gente não teria tratado de Hitler nessa casa. Hitler não estava condenado pelos espíritas a ficar 1000 anos no espaço condenado? Que é isso? Onde que Jesus ensinou isso, gente? Em que momento? Pega um condenado, dizem até que tem uma história, né? De que Jesus, ao ser crucificado, antes dele aparecer para os apóstolos, para os 11 que sobraram mais a Madalena, ele foi lá no umbral resgatar Judas. Pô, você quer um cara que merecia mais ficar, teoricamente, né? Mais do que Hitler merecia ficar no espaço 1 milhão de anos preso? Não, ele foi lá atrás do cara que levou ele para a crucificação. Então o que é isso? O pessoal está ficando doido, viu? Está ficando doido. Pensar mal de alguém é a pior coisa que um espírita médio pode fazer. Você não tem noção a quantidade de espírito trevoso que vai grudar em você e vai acabar com a sua vida. Não estou brincando, não. Tem que ter muita ajuda, tem que ter muita gente que gosta de você numa casa espírita para descobrir isso e tratar esses espíritos, senão você vai ficar com ele por resto da vida, por resto da encarnação. Ele fica com você. Sabe por quê? Ensinamento de Jesus. A casa dividida. Mas eu acho que é muita escolha também de você mesmo, né? É claro, né? A pessoa tem um viés. Então ela veio para cá para trabalhar isso. Pensamentos negativos vêm em todo momento. Ela veio para cá para trabalhar isso. Você precisa escolher se você vai seguir aquele pensamento, né? E então, ter um pensamento positivo. Você está tendo esse pensamento muito, você está pensando mal de alguém, não importa que você ache que você tem o maior motivo do mundo, não interessa isso. Isso não interessa. O que interessa é você pensar antes de você falar isso e agir contra essa pessoa, direta ou indiretamente. Você fala assim, mas peraí, Jesus pensaria o que desse meu pensamento? Ele ia falar, você está errada, filha. Dá até vergonha, né, às vezes, né? De falar, né? Você está errada, você trabalha para Deus Jesus. Como é que você tem coragem de pensar isso? Jesus ia falar para você, você está errada. Como que você pode pensar disso de uma pessoa?
Não é para isso que você veio, não. Você veio aqui para melhorar essa condição e transformar essa falha sua, né? Essa inferioridade sua em virtude. E pensa mal das pessoas assim em grau, até que começa a divulgar, a espalhar, desejar o mal, que nem esse amigo aí. Pô, por que o avião não caiu logo e matou esse cara? Olha que ponto esse cara chegou. Certamente, ele não está acompanhado do nomeado. Ele está acompanhado do constituído. E uma coisa eu garanto para vocês. Ele adora dinheiro, esse cara. Faz qualquer coisa por grana. Vamos encerrar? Nós estamos atrasados. Não, até que não então. Vamos lá. Nós agradecemos a Deus e a Jesus por tudo que nós recebemos, pelas inspirações, e desejamos que todos possam estar aqui novamente nas próximas reuniões, nos nossos encontros de conhecimento e estudo do Espiritismo. Que Deus Jesus ampare e proteja a todos, e aqueles que quiserem continuar conosco na prática, no desenrolar da reunião prática, que os mentores verifiquem as condições e possam cuidar para que esses irmãos tenham as acomodações. Graças a Deus e graças a Jesus.